Daniel, capítulo 12. Vamos acabar hoje mais um livro da Bíblia, né? Mais um livro sendo lido aqui, um capítulozinho por dia, um tempinho que você tira para Deus. É tão gratificante isso. Eu acredito que está sendo uma bênção para você, para mim, né? Que tenho ministrado para você. Tem sido uma bênção. Acredito que você também tem sido muito abençoado. Inclusive, gostaria muito que você indicasse essa leitura para muitas pessoas, convidasse pessoas e orientasse, falar, ó, vamos ler com o Bispo Fabrício a Bíblia, ele está lendo um capítulo por dia, nós podemos ler a hora do dia, a hora que for melhor para a gente, está sendo uma benção. Chama muita gente para viver essa fé conosco e para se alimentar da palavra, que é o sustento, né, do universo. Então vamos lá, acabar mais um livro hoje, Daniel, capítulo 12, o tempo do fim. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida, né? O livro da vida, o livro das obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos, no nome de quem nós temos vivido a nossa vida. Você tem vivido em outro nome que não seja o nome de Jesus? Se você tem vivido em outro que não seja Jesus, você está fadado a sofrer. Agora, se você, mesmo com falhas, mesmo com limitações, tem entregado a sua vida a Jesus, com certeza Ele vai abençoar e vai te ajudar, né? Porque o Espírito Santo que foi deixado, né, pelo próprio Jesus, que Ele enviou o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador para que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? Então, ele fala aqui que foi salvo, né, da angústia, do sofrimento, aqueles que o seu nome foi achado inscrito no livro, né? O livro da vida. Vamos lá, versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas coisas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Olha que interessante. Faltam aqui o versículo 8, 9, 10, né, até o 13 para encerrarmos aqui. Só que você vê o versículo 4, fala assim que Deus manda Daniel encerrar as palavras. O que quer dizer isso? Ô Daniel, guarda essas palavras. Daniel, deixa quietinho essas palavras aí, porque muitas coisas ainda serão reveladas. Porque nós temos que entender uma coisa. Se Deus revelasse tudo de uma vez só para mim e para você, nós não estaríamos preparados para isso. Então é por isso que Ele vai nos preparando dia a dia. A nossa vida com Deus, ela é uma caminhada paulatina, né? Ali uma caminhada dia a dia, que nós precisamos ter uma constância. E a cada dia Deus vai nos revelando. Você passa por situações hoje, você que já está há um tempo na fé,
Você passa por situações hoje que, se fosse há tempos atrás, há anos atrás, você não suportaria. Hoje você tem entendimentos que lá atrás você não tinha. Hoje você suporta situações que lá atrás você não suportava, porque as coisas vão sendo reveladas com o tempo para mim e para você, e Deus vem nos dando suporte e vai abrindo os nossos olhos pouco a pouco. Então, o próprio Deus fala para Daniel aqui, fala: Daniel, encerra essas palavras, guarda, porque no tempo certo todas elas vão se cumprir, né? O versículo 8 diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Aí o Daniel fala: mas eu não entendi, eu quero compreender da maneira completa. Deus fala em outras palavras para Daniel: Daniel, ainda não é a hora. Na hora certa isso vai ser revelado. Na hora certa você vai entender com precisão do que estamos falando, né? Aí o versículo 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, né? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glória a Deus. Olha que interessante. Vamos dar uma resumida aqui bem breve, uma recapitulada no que nós lemos aqui no livro de Daniel. Fica aqui comigo só mais 2 minutinhos aqui. Nós começamos esse livro, que acabamos de encerrá-lo aqui agora, falando sobre a ida de Daniel para a Babilônia com seus amigos. E essa ida de Daniel para a Babilônia foi contra a vontade dele. Ele estava sendo levado para um lugar, estava sendo levado para um ambiente hostil, um ambiente corrompido, que era a Babilônia. Só que Daniel, ao chegar lá, ele decide firmemente a não se contaminar. Algo que eu e vocês temos que fazer no mundo hoje. Porque o mundo representa a Babilônia. O mundo representa a ida de Daniel para a Babilônia, representa o nosso nascimento. Nós nascemos num mundo corrompido. Nós nascemos num mundo que sempre vai tentar nos levar a desagradar a Deus. A semelhança dos ensinamentos babilônicos tinha o objetivo de fazer que Daniel desagradasse o seu Deus, entristecesse o seu Deus. Então nós começamos com Daniel indo para a Babilônia no capítulo 1, e ali Daniel faz uma aliança para não se contaminar. Depois nós vemos Daniel no capítulo 2 recebendo um dom maravilhoso de interpretação, e também junto o livramento, porque o rei ia matá-los se não interpretasse o seu sonho. E nós vimos como que seriam os próximos reinados, como que seriam as próximas hierarquias de reinado da época e até hoje. Depois no capítulo 3 nós vimos ali um grande livramento, Sadraque, Mesaque e Abednego podendo sair da fornalha de fogo. Nós vimos grandes coisas acontecendo. Daniel capítulo 6, nós conseguimos ver Deus dando livramento pela fidelidade, livrando ele da cova dos leões. Armadilhas foram feitas, mas Deus deu livramento. Depois começamos a ver visões e visões de Daniel, para mais uma vez reafirmar ali aquela estátua, aquela grande estátua que Nabucodonosor teve a visão, falando sobre reinos e coisas do tipo. Só que no final nós vemos aqui Deus mais uma vez reafirmando que há uma necessidade de termos uma aliança com Deus. Se eu pudesse abrir a sua cabecinha e colocar o ensinamento de Daniel, eu diria para você: mantenha-se firme, alinhado. Mantenha-se ali decidido a agradar a Deus. Saiba que a sua força é pequena. Daniel, todas as vezes que ele era questionado, ele falava: eu não posso,
mas eu sirvo um Deus que pode fazer. Semelhança de José, quando se apresentou também lá diante de Faraó, todos eles entendiam, somos falhos, somos pequenos, limitados, mas servimos um Deus que pode fazer grandes coisas acontecer. E por fim aqui nós vimos, que me chamou muita atenção, o versículo 1 aqui da leitura de hoje, que fala que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses vão ser livres, serão abençoados. Temos que lutar para que o nosso nome seja escrito e que a misericórdia e a bondade de Deus possam nos alcançar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Coloca aqui nos comentários qual o capítulo que você mais gostou de Daniel. Eu sou apaixonado pelo capítulo 6, né? Daniel na Cova dos Leões, o capítulo 3 também da fornalha, muito forte. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários qual o capítulo que você mais gostou. Escreve só o número dele, 6, o 10, o 1, tá bom? Escreve aqui nos comentários e eu te aguardo aqui amanhã. Vamos começar, com a permissão de Deus, o livro de Josué. Lembrando que isso aqui, esse recado é para quem está em tempo real. Agora, você que não está em tempo real, chegou aqui depois, tem muita coisa boa para você ler. Faz uma aliança de ler um capítulo da Bíblia por dia aqui comigo. É só você digitar Bispo Fabrício, Bíblia todo dia ali, que vai estar uma bênção para você, tá? Deus te abençoe. Parabéns para você que leu mais um livro da Bíblia aqui comigo. E amanhã, se Deus quiser, eu te aguardo aqui para mais um capítulo da Bíblia sendo lida junto com o Bispo Fabrício. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.